Para tratar do capítulo 1, vamos apresentar algumas ideias, pensamentos e depoimentos que auxiliarão no estudo e compreensão sobre os aspectos históricos e sociais da EAD. Para início de conversa, uma pergunta: o que é EAD? Algumas definições mais comuns afirmam que é um processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologia, ou processo educativo onde professores e alunos estão separados espacial e ou temporalmente. E ainda, aqui eu diria que é uma das definições mais completas, é que é uma forma de estudar de forma colaborativa a partir de recursos de mediação pedagógica e tecnológica. Carlos é tutor presencial, e ao ser perguntado sobre o que pensa a respeito da EAD, faz o seguinte comentário. Porque o que foca mais o ensino à distância? Como o próprio nome fala, à distância, tá? Tu percebe que o profissional que está estudando, ele está dentro do mercado ao mesmo tempo, entende? Ele não está estudando só dentro de uma sala de aula, ele se projeta para o mercado, porque ele está estudando lá fora, ele desenvolve o conhecimento dele lá fora, em cima de uma biblioteca, de uma internet, de alguma forma ele está desenvolvendo constantemente. E as empresas gostam muito disso aí, entende? Que tu tenha um foco em cima do lado profissional. Com a opinião de Carlos, podemos refletir sobre o processo de aproximação daquele que estuda com a sua realidade. Nesse sentido, não há e não pode haver distância para o processo educativo. Deve haver aproximação entre teoria e prática, entre educação e vida social. E para pensar com mais profundidade, vejamos o pensamento de John Dewey. A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida. Ou seja, a educação é um processo histórico, fruto da experiência racional e emocional do ser humano em suas relações. A EAD converge para benefício e favorecimento do desenvolvimento humano e faz proveito de todo o acúmulo cultural e tecnológico. Sob o aspecto histórico, alguns autores afirmam que a educação à distância remonta aos tempos da escrita. Podemos imaginar a revolução que esse invento proporcionou. O que antes só podia ser transmitido oralmente, a partir da escrita, pôde ser comunicado sem a necessidade de um narrador presente. Mas o mais comum na literatura sobre EAD é que ela está dividida em 3 gerações. Na primeira geração, que teria como principal veículo a correspondência. A segunda geração, que passou a contar com as novas mídias. E a terceira geração, a geração online, que possibilitou recursos síncronos de interação. Além do aspecto histórico, é interessante refletirmos sobre a influência da EAD na experiência pessoal e profissional. Nesse sentido, perguntamos: estudar na modalidade EAD auxilia no desenvolvimento pessoal e profissional? Vejamos como isso se tornou concreto para a Sandra. Se não fosse essa educação à distância, eu também não poderia estar onde eu estou hoje, né? Como coordenadora de uma unidade de educação infantil. Isso abriu um leque bem grande. Da mesma forma, para muitas pessoas, realizar o projeto de formação, de cursar um curso de graduação ou de pós-graduação, só se tornou possível com o advento da EAD. Para pensar sobre isto, partilho o seguinte pensamento. Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. Deste ponto em diante, as mudanças se expandirão em proporções cada vez maiores. Tudo o que fazemos produz efeito, causa algum impacto. Dalai Lama. Mas essa experiência de aperfeiçoamento não é estritamente individual, depende também da interação entre pessoas. Ao ser perguntada se os recursos tecnológicos substituem ou substituirão a presença do outro, de um mediador, a professora Sandra afirma o seguinte. Eu acho que não. Eu acho que não, porque assim, mesmo a gente tendo todos esses recursos a nosso favor, como a internet, que a gente todos os dias pode ter o acesso, né?
mas a gente precisa ter o humano do lado, a gente precisa ter aquele conversar, olhar nos olhos, isso é muito importante, né? Então eu acho que não vai estar substituindo não. William James lembra ainda que o encontro com o outro promove uma infinidade de interações e subjetividades, dizendo: quando duas pessoas se encontram, há, na verdade, 6 pessoas presentes. Cada pessoa como se vê a si mesma, cada pessoa como a outra a vê e cada pessoa como realmente é. No contexto da EAD, o processo de construção do conhecimento se dá pela interação de uma comunidade de aprendizagem, pelo encontro de pessoas, ideias, teorias e práticas. Interação que pode ser facilitada pelas tecnologias, mas jamais substituída. Sobre o impacto e oportunidade que a EAD criou, colhemos os seguintes relatos. Então, em forma de impactar socialmente e tal, o ensino à distância veio com força total, porque a gente vê o pessoal optando por isso aí. Gente que fazia até ensino presencial, concluiu o ensino presencial, hoje está fazendo o ensino à distância, porque facilitou, entende? É uma forma de se jogar mais cultura dentro da sociedade. Então, assim, se você for olhar para as empresas hoje, né, tem muitos profissionais assim, em termos de fábrica ou de empresa no geral, hoje que tem nível superior. Em função de quê? Em função dessas possibilidades que surgiram. De alguma forma impactou na parte cultural desses funcionários. Né? Então, o impacto social que eu acho que a educação à distância cria, ou ela está começando a quebrar as barreiras, é o próprio preconceito que as pessoas têm hoje sobre a educação à distância. Existe um pouco de preconceito ainda se esse ensino vai ser válido, se esse ensino realmente se aprende, se tem uma avaliação, se tem uma metodologia. Só que isso tem que ser esclarecido para as pessoas que há uma avaliação, há uma metodologia, há uma forma de pensar. Quebrando esse paradigma que as pessoas têm, que o aluno tem que frequentar as 4 horas diárias dentro de uma sala de aula, ele vai aprender também fora dessa sala de aula, e eu acredito que daí o contexto social vai ser muito mais forte e vai dar um agregado muito maior ao aluno. É ponto comum que a repercussão social da EAD proporcionou algumas facilidades no processo de formação de diferentes pessoas e instituições. Podemos confirmar que a EAD rompeu os modelos convencionais de ensino e aprendizagem e possibilitou um novo paradigma educativo, um paradigma sustentado na autonomia. Para reforçar nossa investigação sobre os conteúdos do primeiro capítulo, deixo o seguinte poema de Carlos Drummond de Andrade. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou em tudo que estava perdido? Era o início de tua melhora. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Mas se desejarmos fortemente o melhor e, principalmente, lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida. Porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Para finalizar, desejo que você tenha um ótimo estudo e que a pós-graduação à distância lhe permita o melhor para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Bons estudos e até mais!